Olá, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Estamos aqui todas as semanas a partilhar um bocadinho mais sobre comunicar, a importância de comunicar na educação, a importância das nossas palavras, a importância da nossa verbalização, não só a verbal, não é a nossa comunicação verbal, mas principalmente a nossa postura. E hoje trago-vos uma reflexão sobre o livro que eu estou quase a acabar de ler, um livro muitíssimo interessante sobre agilidade emocional, mas já vamos falar sobre ele. Antes disso, quero-vos dizer que está quase a começar a terceira edição da formação de Educador Consciente. E esta formação de 18 horas síncronas mais 7 de estudo formando é uma formação para todos os adultos que se relacionam com crianças. Tem este nome de Educador Consciente, porque a ecologia acredita que todas as pessoas, todos os adultos que se relacionam com crianças, são também eles educadores, porque vão fazer parte e fazem parte da vida da criança. Quando se comunicam, estão a fazer parte da vida da criança. A senhora da limpeza, a cozinheira, o porteiro, o motorista da Carris ou de qualquer outro transporte, deverá saber comunicar com os jovens a quem dá o transporte, os jovens a quem dá a refeição e assim por aí adiante. Então este curso está quase a começar, vai começar na segunda-feira, dia 23. E entretanto, as oficinas também vão começar, já este sábado, dia 21, e depois no dia 28, no dia 28 de janeiro. As oficinas são pequenos workshops que preparei para ti com muito cuidado para falar também de coisas mais específicas em relação à comunicação. Claro que sim, tem a PNL no meio de tudo, não é? Porque a PNL é realmente a base deste projeto de ecologia. E hoje aquilo que trago, além destas novidades todas, dizer também que para a próxima semana a ecologia vai trazer um convidado. Vamos falar sobre as tecnologias na educação. Se estás com algum tipo de dúvida, se há alguma coisa que queiras saber mais sobre estas tecnologias e sobre aqui a malta nova, sobre os jovens, tudo mais, aconselho-te a vir também na próxima semana, à quinta-feira. Vamos ter um convidado especial, depois eu irei partilhar quem será, mas deixo-te aqui já o convite para a próxima semana, à quinta-feira, para estares aqui connosco. Vamos falar sobre tecnologia. Hoje vamos falar sobre sentimentos, vamos falar sobre os nossos pensamentos, vamos falar sobre a forma como nós identificamos ou rotulamos aquilo que nos está a acontecer, aquilo que nós estamos a sentir, o que é que fazemos com isto que estamos a sentir e o que é que isso tem de importante com a educação. Seja dos nossos filhos, seja a educação que temos com os nossos alunos, porque, como eu vos disse, a ecologia acredita que todos os adultos que se relacionam com crianças e jovens têm este dever de saber comunicar. E para se saber comunicar, é necessário saber-se comunicar connosco. Esta comunicação interna. E este é um dos primeiros... Eu estou a ler 2 ao mesmo tempo. Não costumo, mas eu estou a ler 2 livros ao mesmo tempo. E este estou quase a terminar. E esta reflexão que vos trago hoje. Qual é o poder das nossas palavras e o poder da nossa mente, não é? O poder daquilo que nós estamos a pensar, o poder que isso tem no nosso cotidiano, nas relações que temos e na nossa relação. Então deixo aqui já esta dica de leitura da psicóloga Susan David, o livro Agilidade Emocional. Ok, deixo aqui já a capa. É um livro muito simples de ler, muito assertivo. A Susan fala de uma forma muito clara, com exemplos de vida dela, com exemplos do trabalho, com exemplos de todo o processo de carreira, com exemplos com exemplos, ok? Com coisas que dizem assim, ok, é isto. Mesmo que ao falar sobre a parte mais técnica, porque ela dá nomes de outros autores, fala sobre estudos efetuados sobre aquele tema, mas depois também traz aquela parte mais prática da coisa. E ela começa por falar que nós
adultos, não é? Nós, humanos, ficamos muitas vezes, e é esse se calhar o nosso pé de Aquiles, o nosso calcanhar de Aquiles, é ficarmos presos às nossas emoções, ficarmos presos aos nossos pensamentos, ficarmos presos àquilo que estamos a sentir cá dentro. E ficar preso é não saber o que fazer com isso. E ela diz algo muito, muito bonito. Eu vou-vos ler algumas partes do livro que acham mais interessantes, para depois voltarmos àquilo que eu acho mesmo muito bom em relação à criança e à educação. Então ela começa por dizer assim: as pessoas que estão presas a uma determinada forma de pensar ou de se comportar não estão realmente a prestar atenção ao mundo como ele é. São insensíveis ao contexto, qualquer que seja o contexto. Em vez disso, veem o mundo tal como o organizaram em categorias que podem ou não ter relevância para a situação com que se deparam. E ela logo aqui fala-nos exatamente disto. Este ficar preso àquilo que estamos a pensar e àquilo que estamos a sentir não nos dá a possibilidade de olhar para onde estamos, olhar para o contexto onde estamos, olhar mais além do que aquilo que aconteceu. Ficar preso é exatamente uma visão pouquinha daquilo que acontece. Claro que isto acontece com grande maioria das vezes. Porquê? Porque para já nós ainda somos, não nos podemos esquecer disso, apesar de sermos um ser pensante, ainda temos este instinto, não é? Este instinto que nos diz para, muitas vezes, fazer o mais rápido, o mais seguro, o que tens a certeza que vai funcionar, defender-te, ok? E para isso muitas vezes temos que atacar. E como estamos neste piloto automático, ficamos presos. E esse ficar preso não nos dá uma visão, não nos dá um contexto da coisa. E a psicóloga Susan diz-nos que ficar presos acontece de variedíssimas formas. Ficar presos é, por exemplo, culpar os nossos pensamentos. Eu estou sempre a pensar isto. Eu não fiz aquilo porque pensei que não seria capaz. Não, eu não vou fazer isto porque eu não tenho certeza absoluta. Não, eu não vou dizer isto porque ela pode pensar que eu sou maluca. Não, eu não vou dizer isto porque eu posso perder a amizade. Então ficamos a culpar os nossos pensamentos. Se eu não tivesse pensado, eu teria feito. Boa. Isto é ficar preso. Okay? É um dos aspectos de ficar preso. É uma das formas. Ela fala de outra, que dá o nome de pensamento macaco. É o pensamento que anda a saltitar, é aquela mente que anda a saltitar de problema em problema, de situação em situação, de desculpas em desculpas. Ok? Estão a ver? Não, eu tenho que fazer isto. Não, espera, mas eu ainda vou fazer aquilo primeiro, porque se eu não fizer aquilo primeiro, depois não posso ter aquele resultado que eu quero. E pensamento em pensamento não chegamos a fazer nada. Porquê? Porque só ficamos a pensar no que temos que fazer ou não e não agimos. E andamos a saltitar. Ok? Outra forma. Ficar preso a ideias antigas e desatualizadas. Eu gosto muito deste, apesar de eu me identificar mais com o quarto, já vamos falar sobre isso, sobre estas 4 formas de estar preso. Ficar preso a ideias antiquadas é não nos permitir atualizar na nossa vida. É impossível nós, com 18 anos, pensarmos de uma forma e chegarmos aos 40 e dizemos que pensamos exatamente igual. Não dá. Nós podemos dizer assim, temos o mesmo espírito, sentimos igualmente jovens. Isso é uma coisa. Agora, há formas de pensar, há comportamentos que naturalmente foram evoluindo. Ok? Naturalmente se foram modificando. Porque nós, aos 18 anos, temos um certo comportamento, temos umas certas ideias, aos 40 iremos ter outras. Faz parte do nosso ciclo de crescimento. Certo? O que acontece muitas vezes é quando acontecem situações que nos deixam assim, sem chão, não é? Nós estamos presos, são antigas ideias que temos. E a altura, daqui a pouco vai-nos falar, e vou-vos falar sobre isso, que ele diz-nos que esta psicóloga e outro, que eu já vos vou falar, fala sobre o facto de
de que as nossas ideias são assentes, não é? A base são crenças. E essas crenças muitas vezes são suposições que nós podemos fazer sobre aquele assunto. Ok? Então, faz-me lembrar aquele pressuposto da programação neurolinguística, não é? O mapa não é o território. E, efetivamente, cada um de nós vai ter, sobre a mesma situação, vai ter um pensamento completamente diferente. Porquê? Porque cada um de nós tem crenças diferentes, não é? Valores diferentes, e através disso depois tem estas suposições que cada um vai fazer de si, ou sobre a situação em si. Ok? Isto é muito engraçado. Nós temos a consciência do que é que nos mantém presos a certas emoções. Presos a certos sentimentos que identificamos ou que sentimos em relação a certas situações. E estas quatro formas, culpar os pensamentos, o pensamento macaco, estar aqui com estas ideias antigas e desatualizadas, são formas de nós estarmos presos. E acontece diariamente nas nossas relações profissionais, pessoais. A última é aquela que mais me identifico e que tenho a plena consciência de que é um gatilho meu que desencadeia uma série de coisas que me faz sair do pleno, sair do equilíbrio, ok? Que me tiram do sério. Este é um gatilho. E agora, neste livro, tive a consciência que é um dos gatilhos que me deixa presa, refém, sobre aquela emoção. Isto foi muito bom, ainda por cima ter acontecido agora, porque realmente nós estamos a ler um livro e não é por acaso. Estamos a ler um livro ou que estamos a relê-lo novamente, não é? Porque as coisas vão fluindo e não acontecem assim por acaso. Então a última e a quarta forma de ficar preso a esta emoção é o sentido de justiça obstinado. Aquilo não podia ter acontecido assim, porque não está correto, porque não sei o quê, porque a lei diz assim, porque eticamente não se faz assado. E podemos ter toda a razão do mundo, contudo, ficamos cegos em defender este sentido de justiça. Não nos permite ter uma visão do contexto, não nos permite dar voz a outras pessoas que estejam também neste contexto. E é engraçado, sem graça nenhuma, mas é engraçado, como consegui ter a consciência de que é efetivamente um gatilho em mim que me tira do sério e que me deixa refém, que me deixa louca. Este sentido de justiça completamente obstinado, não é? Nós termos a noção das nossas emoções, daquilo que sentimos, daquilo que defendemos, daquilo que queremos praticar, ter essa noção e que muitas vezes isso nos tira do eixo, é algo que temos que rever. Como é que uma coisa boa, como defender o justo e o correto, é algo que pode ser tramado? É algo que temos que pensar sobre o facto de que nós somos seres que nos relacionamos com outros e os outros não pensam da forma como nós pensamos, não são rápidos como nós queremos que eles fossem, não têm o mesmo pensamento que nós. Logo, nós temos que dar a possibilidade, não é? e o respeito de conseguir gerir todas estas situações para o bem comum. Isto é um trabalho. Isto é um trabalho diário e constante. Porque somos nossas emoções. Não tem a ver com o outro, tem a ver com aquilo que eu sinto. Este sentimento que eu tenho em relação, este sentido de justiça, é algo que é meu, não é do outro. Mas, naquela situação, como eu estou tão fixa, ok? Eu perco a noção do contexto, não dou voz a outras pessoas que estão também ligadas a isso, ou que estão relacionadas com aquela situação, e perco-me. Isto acontece-me. Ok? Isto acontece-me. Por isso é que eu vos digo que este livro não podia ter chegado em hora mais oportuna. Porque realmente foi neste momento que eu tive a noção. Eu já tinha percebido que este gatilho das injustiças acontecia. Agora eu percebi para que é que isto acontece.
né? Para me voltar, para me permitir a refletir sobre isto, a refletir e a chamar-me a atenção sobre aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu realmente defendo, e para me ajudar a dar ouvidos e voz a quem está ao meu redor. Porque eu não sou dono da verdade, eu não sou a justiça em pessoa, eu também cometo injustiças. E o que é que isso me traz a mim? Traz-me uma consciência sobre aquilo que eu faço. Logo, ajuda-me também a perceber aquilo que eu estou a pensar, a sentir, para poder agir em conformidade. Porquê que isto é tão bom? Porque vou servir de exemplo e sou o exemplo em pessoa às pessoas que estão ao meu redor, nomeadamente os meus filhos, que é quem está mais próximo de mim. Ok? Dando continuidade a isto tudo, a Susan fala-nos sobre a base desta agilidade emocional. Eu acho esta expressão muitíssimo inteligente, muitíssimo boa, da agilidade emocional. Não é querer dominar, não é querer controlar, não, é mesmo agilidade. Agilidade no sentido de saber usar as nossas emoções e sentimentos para algo que seja útil, não é? Para nos ajudar na convivência com os outros, para nos ajudar a perceber aquilo que estamos a sentir e aquilo que estamos a pensar sobre certos assuntos. E ela diz-nos assim: ter agilidade emocional significa estar ciente das suas emoções e aceitá-las a todas. E ainda aprender com as mais difíceis. Só esta frase, então, é assim logo uma chapadona, não é? Para nós abrirmos a pestana sobre isto. Significa também ultrapassar as reações cognitivas e emocionais condicionadas ou pré-programadas, aquilo a que estamos presos, para viver no momento com uma leitura clara das circunstâncias presentes, para reagir de forma adequada e para agir conforme os nossos valores mais profundos. Agir de uma forma adequada, segundo os nossos valores mais profundos. Não é à toa que na nossa formação de educador consciente eu dou um módulo inteiro só de valores. Porque são os valores que nos regem, são os valores que nos permitem perceber quem somos, são os valores que nos permitem dizer aos outros: eu não quero, por isto e isto, defender, não é? Defender aquilo em que acreditamos. Os valores, digo que seja a base do ser humano. É a base do ser humano. E ela aqui fala-nos outra vez sobre se conhecer, não é? Estar ciente das nossas emoções e aceitá-las. E mais à frente ela continua dizendo que um dos exercícios, não é? E ela depois explica, não vos vou contar aqui o livro todo, senão não tinha graça, que aceitar as emoções começa por autoaceitação nossa, ou seja, autoaceitar-me como eu sou, com defeitos, virtudes, tudo, e com isso também exercer a autocompaixão. Não nos podemos, ou melhor, vamos nos lembrar que a compaixão é a verdadeira empatia, ok? Então, a autocompaixão e a autoaceitação será a base de uma verdadeira agilidade emocional. Nós podemos falar sobre emoções, conhecê-las a todas, saber o que fazer com todas. Contudo, quando existe uma determinada situação e fazemos asneira, andamos a criticar-nos a todo o custo. Não bate a bota com a perdigota. Então, aceitação é exatamente perceber: olha, eu sou capaz, eu defendo isto e isto e isto, ou seja, conhecer os nossos valores, o que é que eu acredito nesta situação, o que é que eu defendo, o que é que eu quero. Conhecer-me, aceitar que cometo erros, sou humana, que as outras pessoas também cometem erros e também são humanos, e que todo o ser humano aquilo que quer é viver bem. E viver bem não é ter muito dinheiro, viver bem é estar bem, saúde, estar bem, a querer aprender coisas novas. E eu não vos vou dizer que não me custa muitas vezes ouvir aquelas pessoas que dizem que não, já sei tudo, que não quero aprender mais nada, que eu já sei tudo. Custa-me, sim. Posso virar alguma coisa por elas? Não. Aquilo que eu posso fazer é ser um bom exemplo a seguir. Ser um bom exemplo é continuar a estudar,
dar o meu melhor, pedir desculpa quando tiver desculpa, quando fizer algum tipo de asneira ou quando prejudicar alguém sem querer falar, olha, não tive essa intenção, aconteceu isto, mas não tive essa intenção. Ter consciência das nossas ações. E para isso acontecer é necessário perceber aquilo que ando a sentir, aquilo que sinto, aquilo que sei que está cá dentro. Ok? Falando sobre emoções, a autora também diz que todas as emoções existem, não é? Não existem emoções negativas e positivas. Todas as emoções são úteis, não é? Nós já sabemos isso. E que até fala que quem defende essa teoria de que só as boas emoções é que fazem ter sucesso ou que só com boas emoções é que vivemos a vida em pleno, é tontice, não é? Porque estar sempre feliz, não é? Ela gosta, tem muito esta frase diz assim: quando estamos excessivamente alegres, tendemos a negligenciar importantes ameaças e perigos. E o facto é que, por exemplo, o medo, não é? Que é algo que aqui com os jovens de casa muitas vezes acontece, eu estou com medo disto assim, que eu estou com medo. Eu ainda bem. Eles ficam a olhar para mim. Pois, já estás tu, mãe. Pois, ainda bem. Estás com medo. Então, esse medo ajuda-te a perceber quais os pontos negros, ou seja, onde é que poderá haver algum tipo de engano. Ok, é aqui. É ali. O que é que eu posso modificar? Olha, o que é que eu posso fazer de diferente? Então, o medo ajuda-nos a estar alerta. Não é? Tenho algum receio disto, algum receio daquilo. Boa. E o que é que vais fazer sobre isso? Se aquilo correr mal, vais fazer o quê? Que atitude é que vais tomar? Que passo é que vais fazer a seguir? Todas as pessoas que dão a cara por alguma coisa têm receio, têm medo daquilo que as outras pessoas vão pensar, daquilo que vão falar, comentários que vão fazer. Se nós estivermos plenamente conscientes daquilo que defendemos e daquilo que estamos a falar e daquilo que estamos a articular, então vamos estar seguros nós. Vão existir na mesma esses medos, essas borboletas na barriga. Que bom, ainda bem. Como acontece todas as quintas-feiras quando eu começo a ecologia. Não é? Acontecem borboletas na barriga, mas eu sei que a minha intenção principal, o objetivo de estarmos aqui a falar é exatamente falarmos para que todas as pessoas ouçam sobre a educação. Outras expectativas, outros pontos de vista sobre a educação. Então não há que ter medo. E mesmo que aconteça algum tipo de palavra maldita, frase mal construída gramaticamente, o objetivo é maior do que o medo. Mas o medo está cá para me ajudar a ter tudo alinhavado, ter tudo orientado, saber o nome da autora do livro, ok? Ter tudo preparado. Sim? Então, todas as emoções, mesmo as negativas, têm a sua faceta, têm a sua utilidade. E aqui a Suzanne fala sobre isso. E que estudos mostram, ao longo do livro, ela fala muito sobre vários estudos, que realmente quem vive neste modo sempre muito zen, perde-se ali, anda a divagar na vida. Porquê? Porque não conhece e não dá uso às suas emoções. Mas, além de falar sobre este caminho de sair desta prisão, não é? Desta prisão sobre os sentimentos, sobre a forma como nós ficamos presos àquilo que estamos a sentir e não sabemos o que fazer com isso. Ela também fala sobre a cismar, e que a cisma é prima da preocupação. E que ficar presos, cismar, preocupados, ou seja, aquilo que assim resumido, tudo o que nos leva a uma paralisação, sabem? Aquilo que nos deixa paralisados, a emoção que nos deixa paralisados, não nos permite avançar para a solução. Então nós temos que identificar isso em nós, o que é que nos deixa paralisados, que situações, que contextos. E ao sentir esse sentimento, nós ficamos paralisados, não conseguimos nos movimentar para uma solução. Então vamos perceber, ok, espera aí, é isto. Vou identificar este sentimento, vou identificar qual é a emoção que me traz,
Vou identificar isso tudo. Ao identificar, ajuda-nos a encarar as coisas. E a autora fala sobre isto. Primeiro temos que encarar esta autoaceitação e esta autocompaixão. Ela dá o nome de encarar. Encarar as emoções, encarar as situações. Olho no olho com aquilo que se passa. Não é tapar o sol com a peneira como automaticamente fazemos quando ficamos presos, quando cismamos com uma coisa e estamos ali a pé juntos a defender aquilo e a pensar aquilo e não conseguimos ver mais nada. Então, o que não nos permite olhar e agir para a solução, nós temos que parar e pensar: uou, o que é isto? Que nome dou? Quais as situações em que isto acontece? Ok, identifico. No meio. Boa. Próxima vez que acontecer, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu me quero sentir? Então, fazer esta análise sobre aquilo que sentimos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas reações a certos acontecimentos. E porquê que eu estou a falar sobre e diretamente para nós adultos? Depois ela continua no seu livro e fala-nos sobre o poder da nossa mente, dos nossos pensamentos e o poder que isso tem nas crianças, na educação. E para falar sobre isto, ela fala sobre uma psicóloga, uma outra psicóloga, e sobre um trabalho que essa psicóloga fez. A Carol Dweck fala sobre um livro que esta psicóloga Carol escreveu, que é o Mindset, e que diz assim: as pessoas com um modo de pensar fixo seguem uma teoria da identidade do eu e acreditam que as qualidades importantes como a inteligência e a personalidade são traços fixos que não podem ser mudados. Ou seja, estas pessoas, os adultos, não é? Que ficam presos aos seus sentimentos, aos mesmos pensamentos, que ficam presos e que não conseguem olhar para as soluções e agir para as soluções, têm um pensamento específico. Dando este nome, esta psicóloga Carol. E há outras pessoas com pensamento de crescimento. Pensamento fixo e pensamento de crescimento é aquilo que ela nos está a mostrar e o poder que isso tem em relação à educação das crianças. Então, repetindo, as pessoas com um modo de pensamento de crescimento acreditam que essas qualidades básicas são maleáveis e podem ser desenvolvidas através da aprendizagem e do esforço. Ter um modo de pensar fixo ou de crescimento pode diferir consoante o domínio em questão. O modo de pensar do leitor pode ser fixo no que respeita à competência da matemática, por exemplo. Não tenho muito jeito para os números. É o meu caso. Mas ser de crescimento relativamente a competências sociais. Só preciso conhecer melhor os meus colegas para depois ter uma boa relação com eles. E continua a falar sobre este pensamento fixo e o pensamento de crescimento. Estudos mostram que estas convicções em torno da mudança podem ter um efeito profundo no comportamento. Ou seja, a forma como nós pensamos, pensamento fixo ou o pensamento de crescimento, tem relação com o modo como agimos. Lógico, não é? Se o meu pensamento, o meu estilo de pensamento é fixo, eu não me vou mexer muito porque já sei que não vou aprender, já sei que não consigo, já sei que... O pensamento de crescimento leva-me para agir. Então estão a ver como é tão importante, como nós estamos a falar há pouco, sobre identificar, perceber quais são os gatilhos e atuar sobre isso. Identificar, nomear e atuar. Então, continuando. Diz assim, ok. Continuando. As crianças que acreditam que a sua inteligência é fixa, têm, em disciplinas que acham difíceis, um desempenho inferior ao de crianças que acreditam que podem melhorar a sua inteligência efetiva trabalhando com afinco. Afinal, as que estão abertas à mudança e que acreditam que podem fazer melhor e que no seu esforço faz a diferença, têm uma sensação de agir sobre o seu desempenho e correspondem ao desafio.
Assim não se deixam desmotivar pelos retrocessos ou pelos fracassos e são perseverantes mesmo quando se sentem frustradas. Também sabemos que no nosso modo de pensar pode ser desenvolvido ou alterado. Os pais que elogiam... Agora vou parar só aqui por um bocadinho porque há pouco tempo coloquei um story sobre isso da forma como elogiamos a criança. E tive um rapaz que me perguntou, então, mas não devemos elogiar? Então, mas ela não está a fazer nada de mal. E eu expliquei. Nós devemos sim elogiar, devemos sim promover a realização, não é? O resultado no sentido de, ok, conseguiste, boa, parabéns. Mas o facto é que aquilo que acontece na grande maioria das vezes é que nós não elogiamos o esforço, mas sim a vitória. Ok? Então aqui está tão bem explicado, está tão assertivo esse pensamento que espero que aquele rapaz que me falou esteja a ver ou veja futuramente a live. Diz assim: os pais que dizem, olha, para este muito bom filho, és um gênio, promovem um modo de pensar fixo. Se uma criança acaba por acreditar que o seu sucesso depende da sua inteligência inata e que as inteligências é um bem fixo, o mais provável é que se convença de que não há nada para se fazer de diferente quando as coisas inevitavelmente começarem a correr mal. E der por si com dificuldades em espanhol ou no cálculo. A psicóloga Carol sublinha que, no entanto, é preciso também ter cuidado sobre não confundir um modo de pensar fixo com simplesmente trabalhar com mais afinco. Ou seja, muitas vezes a criança esforça-se, estuda e não tem realmente um bom resultado. Não tem o resultado que é compatível com o seu esforço. E que muitas vezes nós não podemos ficar, ok, pronto, para a próxima para a próxima fazes melhor. Ok, o teu esforço foi este, tu deste tudo e mesmo assim não tiveste o resultado que querias. Bora, anda a ver o que é que podemos fazer diferente. Anda a ver qual é a forma como estudaste e como é que podemos estudar de uma maneira. Ou seja, criança ou jovem teve a copiar e a escrever. Tudo bem. Quer experimentar ouvir áudios? Quer experimentar ver vídeos? Aquilo que nós temos que tirar daqui é o facto da forma como o próprio elogio de uma criança tem um alcance gigante no modo como a criança pensa. E que esse alcance gigante não é só na infância ou na idade em que estuda. Vai continuando. E continuamos depois aqui também a falar sobre isto. Porque o modo de pensar fixo ou o modo de pensamento de crescimento, até a nossa saúde está envolvida até na nossa saúde. Porquê que eu vos digo isto? Um outro estudo de uma outra escola, que aqui a nossa psicóloga Susan nos revela, diz-nos assim, onde é que está? Ok, então o estudo era o seguinte, o estudo era pessoas lerem 3 frases, que eu já vos vou ler estas frases, e as pessoas tinham que dizer se acreditavam naquilo ou não, ok? Se defendiam aquilo ou não. E as frases são o seguinte: os idosos são intocáveis, à medida que envelhecemos a minha vida vai piorar, não, tenho menos energia este ano do que tinha o ano passado. As pessoas que concordavam com isto tinham uma mente de pensamento, não é? O pensamento fixo, ok? Eu quando for velho já vou ser completamente impotente, já não consigo fazer nada, já não vou ter autonomia nenhuma e a velhice é horrível e os velhos não fazem nada. Este tipo de frases, não é? Estas crenças, não é? Que a pessoa acredita, tem um pensamento fixo. E estes estudos diz-nos assim, mostrou que as pessoas com uma expectativa negativa em relação ao envelhecimento morreram cerca de 7 anos e meio mais cedo do que aquelas que encaravam o futuro de um modo mais otimista. Sendo este modo otimista, não é um modo otimista de está tudo bem, legalize e só temos que estar sempre felizes e contentes com tudo na vida. Não. Otimista no sentido de realista. Ok? De conhecer as nossas emoções, perceber, ok, estou mais velho, contudo, posso fazer isto, posso fazer aquilo, tenho mais noção da vida e posso atuar sobre isto, ok?
É otimista no sentido de realista. Não há dúvida que naquilo que se refere à nossa mente, às nossas capacidades de lidar com a situação, muitas das nossas percepções de declínio que temos estão ligadas a suposições. Lembra-se daquilo que eu vos disse há pouco. Como é que eu sei que a velhice é assim ou é assado se eu nunca cheguei lá para saber? É aquilo que eu vejo. Daquilo que eu vejo, eu opino. Ok? Eu opino segundo aquilo que eu acho que é. E segundo aquilo que eu acho que é, primeiramente é daquilo que me ensinaram a ser. Então, se eu tenho uma criança que está constantemente a dizer que não consegue, ou que tem notas mais baixas, ou que tem algum tipo de dificuldade, eu vou ajudá-la a ter um pensamento de crescimento. Eu não vou continuar a que ela fique presa e tenha um pensamento de fixo, ou seja, eu não sou capaz, eu não percebo isto, então não vou ser capaz. Não! Eu não percebo isto agora, tu não percebes isto agora, vamos arranjar soluções, estratégias para tu perceberes isto, para que percebas isto. Será com a minha ajuda? Será com a ajuda da outra professora? Como é que tu gostas mais de aprender as coisas? É por vídeo? É por áudio? Então eu vou incutir na minha criança, seja filho, seja aluno, seja o que for, um pensamento de crescimento. Não só para o ajudar na vida futura, mas também para que a sua vida física, não é? A sua saúde, também se encontre equilibrada e harmoniosa. Então não é a forma como aquilo que nós pensamos não é só em relação ao nosso bem-estar com os outros, ao bem-estar em sociedade, ou estar no trabalho. Não. A forma como nós pensamos está intimamente ligada até com a nossa saúde. E isto é de uma gravidade, não vou dizer gravidade porque lá está, ficamos presos àquilo que é negativo. É de um poder, porque realmente a forma como nós pensamos pode ser alterado. Podemos aprender a pensar de outra forma. E não nos foi ensinado isto. Não nos foi sequer ensinado como pensar. Ok? Não nos foi ensinado, não é ensinado nas escolas como pensar. Tal como não é ensinado nas escolas como comunicar. É ensinado a ler, é ensinado a escrever. Não é ensinado a comunicar. Não é ensinado a pensar. E ter esta noção que existe, estes modos de pensamento, ajuda-nos a decidir como queremos atuar com a nossa criança. Ajuda-nos a decidir como vamos partilhar esta informação com a criança. Como é que vamos fazer? Ter esta noção do pensamento de crescimento e o pensamento fixo não é uma questão de criticar quem tem um pensamento fixo é pessimista e quem tem um pensamento de crescimento é otimista e não sei o que. Parem lá com os rótulos e com esta necessidade que temos de colocar tudo em prateleiras e, como eu costumo dizer, a vida não é só preto e branco, a vida é uma paleta gigante de milhentas cores. Há milhentos tons de azul, milhentos tons de vermelho. Então, esta noção de um pensamento de fixo e um pensamento de crescimento é para termos a percepção e a consciência de como podemos fazer. Se temos esta noção, espera aí, então eu estou a ter um pensamento fixo em relação a isto. Espera, eu não estou a conseguir sair disto. Ok, então bora lá pensar. Aconteceu isto. Vou-me distanciar para perceber. Eu gosto muito deste distanciar, esta dissociação da coisa, porque na programação neurolinguística falamos sobre os níveis neurológicos. No nosso curso de educador consciente há também uma parte só sobre isto, onde eu dou referência a dissociar, a separar o comportamento da identidade. E a autora fala-nos muito sobre isto, distanciar o pensamento, distanciar do pensador. Isto é tão interessante como muitas vezes o que nos ajuda a perceber aquilo que se passa é exatamente isto, distanciar. Ok, eu estou com um pensamento fixo,
E como é que eu sei isto? Porque eu não estou a conseguir encontrar soluções. Ok, então eu vou-me distanciar, eu vou ver isto com outros olhos. Aquele é o meu pensamento, aquilo é aquilo que eu sinto, ok. Isto sou eu. Eu pensei aquilo, mas eu posso pensar de outras coisas. Eu posso pensar de outra forma, no sentido de me ajudar a perceber melhor aquela situação. Isto é de um poder sobre a forma como nós podemos aprender cá, nesta vida. Diariamente temos muitos exemplos, muitas práticas, muitos exames para pôr isto em prática. Porque, efetivamente, o nosso cérebro dá muita importância àquilo em que acreditamos. E aquilo em que acreditamos, nós temos de ter a consciência se nos é útil ou não. E o que é ser útil? O que é útil? O que for bom para mim, o que for bom para o outro, o que for bom para o nosso contexto. Isso é uma coisa útil. Útil não é só o meu umbigo, ok? Eu costumo falar, não é egocentrismo, mas sim ecocentrismo. Eu não vivo sozinha neste mundo. Eu não me relaciono sozinha, não é? Relaciono-me com outros. Assim é que faz sentido. Temos que nos dar todos bem? Não temos que nos dar todos bem. Temos que nos perceber a todos. O que acontece muitas vezes é que nós não nos percebemos a nós. E o que é que isto leva? Leva a que a criança também não se perceba a ela própria. Porque a mim não me foi ensinado a pensar sobre o que eu estava a pensar. Não é? Pensar sobre o que pensamos e pensar sobre o que sentimos é a base da inteligência emocional. E este livro fala exatamente sobre a inteligência emocional. Inteligência emocional é exatamente termos a consciência daquilo que se passa com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e agir para melhor conseguir ter esta agilidade relacional, não só emocional, mas relacional. Então fez-me todo o sentido trazer estes significados do pensamento de crescimento e o pensamento fixo, para nós termos a consciência sobre a forma como nós pensamos não tem só a ver connosco. Tem a ver com as crianças que estão connosco, que nos estão a ver, a ouvir, a sentir. E que se nós, agora adultos, não tivemos, ninguém nos disse, ninguém nos falou sobre termos a plena noção ou o pleno poder de poder mudar a forma como pensamos, que tenhamos agora esta noção que podemos ensinar isso às nossas crianças e aos nossos jovens. Não é porque não percebe algo que não vai atuar sobre isso. Ok? E era isto que vos queria trazer hoje. Estou a gostar imenso, estou quase a acabar este livro, estou a gostar muitíssimo. Sugiro a leitura e quero terminar com este pequeno excerto aqui do livro que diz assim: sobre o pensamento de crescimento. Uma perspectiva maleável do eu é um pilar da agilidade emocional. As pessoas que têm um modo de pensar de crescimento e que se veem como agentes da própria vida revelam-se mais abertas a novas experiências, mais dispostas a correr riscos, mas calculados, ok? Mais persistentes e mais resilientes quando se trata de recuperar de um revés. É menos provável que se conformem irrefletidamente aos desejos e valores dos outros. Porquê? Porque conhecem-se a si próprios. E é mais provável que sejam criativas e empreendedoras. Tudo isto leva a um melhor desempenho, seja em cargos de direção, seja na pesquisa e desenvolvimento, seja no treino militar ou nos relacionamentos. E complemento eu, ou nas escolas. E era tão bom que todos os docentes, não docentes, tivessem esta consciência sobre o poder do pensamento de crescimento. Dar nome a isto, que muitas vezes até já praticam, mas dar nome àquilo, à nossa prática. Eu, enquanto docente, eu quero promover constantemente este pensamento de crescimento nos jovens, nos alunos que tenho. Ok?
Queria-vos deixar esta reflexão. Realmente este é um livro maravilhoso. Se procuram livros sobre emoções, sobre inteligência emocional, sobre sentimentos, não é? Sobre pessoas, este livro está muitíssimo bom. Fala-nos sobre as emoções e dá-nos exemplos, ok? E mostra-nos estudos. No final do livro, então, há aqui uma parte só dos estudos onde a autora foi buscar estas ideias para fazer o seu livro. Então, está mesmo muito, muito bom. Espero que tenham uma semana excelente. Deixo-vos aqui esta reflexão sobre o pensamento de crescimento e o pensamento fixo. Deixo-vos esta consideração sobre nós adultos estarmos em constante e diária reflexão sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, porque não é só por nós e pela nossa saúde, mas é também pelas crianças que nos estão a ver e a sentir e pela saúde delas. Que elas é que são o futuro e nós também, atenção. Desejo-vos então uma excelente noite. Continuo-vos a dizer que o curso de Educador Consciente está quase a começar, vai começar segunda-feira. E espero-vos na próxima quinta-feira, aqui na Ecologia, com um convidado especial onde falaremos sobre as tecnologias na educação. Um beijinho gigante a todos. Fiquem bem.